E aí eu falei assim, não, peraí, não quero ver minha filha sofrendo desse jeito. Eu saí dali onde tinha, né, onde era UTI, do lado tinha um banheiro, tinha uma sala de espera e um banheiro. Fui para o banheiro, me ajoelhei ali e falei, Senhor, às vezes eu estou pedindo algo que é egoísmo, né? Só para mim, eu quero a minha filha, mas a minha filha é sua filha também. Então, se for da vontade do Senhor, pode levar ela, porque eu não quero ver ela sofrendo mais. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É um grande prazer para mim estar aqui, podendo compartilhar com os meus irmãos algo muito tremendo que Deus fez na minha vida e na vida da Yasmin. E eu acredito que não só nas nossas vidas, porque eu também já ouvi falar de pessoas que foram impactadas com o que ocorreu porque viveu o processo do milagre da Yasmin. Eu peço, por favor, que abram a Bíblia de vocês em João, capítulo 11. Amém? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Agora, mais um pouco adiante, no mesmo capítulo, no versículo 25. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mais um capítulo, por gentileza. Agora no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade. Esses versículos que eu li foram os versículos que eu ouvi durante toda a trajetória que Deus estava preparando no meu coração. Eu não sei se alguns irmãos sabem, mas eu era espírita. Eu frequentava centros. Eu acreditava que eu servia a Deus, mas eu não servia. Eu era enganada, né? Era um engano. E aconteceu que a Yasmin, ela foi planejada. Eu também era igual a irmã Maria Paula. Não queria ter filhos. Em determinado momento eu decidi. A Yasmin foi planejada. Então eu engravidei. E com menos de 2 meses de gestação eu descobri que o colo do meu útero é anatomicamente curto. Eu precisei fazer um procedimento cirúrgico que chama cerclagem. E era um procedimento arriscado, visto que eu já tinha, descoberto isso, já estava quase chegando, na verdade, no 3º mês de gestação. E a cirurgia precisa ser feita o quanto antes. Na verdade, costura o colo do útero para que não tenha, para que a mulher não tenha um aborto espontâneo ali com 4, 5 meses de gestação. Então, após essa cirurgia, graças a Deus, correu tudo bem. Mas antes dessa cirurgia, eu fiquei muito preocupada, porque
na minha cabeça, como que uma mulher grávida poderia passar por uma cirurgia? Eu não imaginava isso. E eu saí do consultório do médico muito atordoada e chorando. E ali, mais ou menos próximo à Rua Alfield, tinha um rapaz que estava entregando uns folhetos. E esse rapaz entregou um folheto para mim e eu peguei até sem ver. Geralmente eu não pego folhetos na rua, eu agradeço e sigo. Mas eu peguei. E quando eu peguei o folheto, era aqueles folhetinhos de igreja evangélica e estava escrito assim, bem com letras grandes: calma, espera no Senhor. Gente, eu comecei a chorar tanto, porque assim, o Espiritismo, ele não prega nada de Jesus. Aliás, Jesus é um governante da Terra somente, assim como tem outros. E para você falar diretamente com Deus, existe uma hierarquia, né, dentro do Espiritismo. Você não fala assim com Deus assim diretamente. Então, a gente vê que realmente é uma doutrina de engano. E aí eu pensei, meu Deus, como isso, né? E ali o meu coração foi se acalmando. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, expliquei para ela, a minha mãe também se acalmou. A cirurgia foi feita, tudo foi feito, graças a Deus. Depois da cirurgia eu tive que fazer uma ultrassom para ver se a criança estava tudo bem. Graças a Deus estava tudo bem. Só que eu tive que fazer um repouso, né? Eu tive que tomar remédios e tive que fazer um repouso relativo. Poderia trabalhar e tal, mas não podia fazer serviços de casa, varrer, pegar peso, ficar mais tempo sentada ou deitada. Então, eu chamei a minha prima, uma prima muito querida, Juliana, para poder me ajudar nas tarefas domésticas. E essa minha prima, ela era evangélica da Assembleia de Deus. E quando ela estava lá em casa e eu frequentava o centro, né? Eu falava com ela: Juju, tô indo lá pegar meu passe. E a Juliana: meu Deus. Ô, prima, não vai não, prima. Isso faz mal. Eu falei assim: prima, como que isso faz mal? Você não vai lá na sua igreja receber sua bênção? Eu vou lá no centro receber meu passe. E ela: misericórdia. Então, eu imagino que quando eu saí dali, como que ela não devia ficar orando, né? E assim foi feito. Yasmin nasceu com 7 meses e meio. Por quê? Na última ultrassom que eu fiz, detectou que a alça intestinal dela estava muito dilatada. Era uma coisa anormal. Eu fiz o exame de manhã, né, a ultrassom. E o médico falou: olha, eu vou pedir para você voltar à tarde, porque vai ter um colega meu aqui que ele vai olhar assim mais com detalhes a sua ultrassom. E eu pensei: por quê, né? O que está acontecendo? Ele: não, volta só para a gente ver. E aí à tarde eu voltei e esse outro médico estava olhando. Gente, eu fiquei 40 minutos fazendo esse exame. Para quem já fez esse exame aí, gente, a gente com barrigão deitada é horrível, né? Eu fiquei 40 minutos, que parecia ser uma eternidade, meu coração já, né, daquele jeito. E aí esse outro médico falou: olha, existe um probleminha no abdômen da sua filha, só que esse exame não foi conclusivo. Então, eu oriento que você vá direto para o consultório médico. Já vou ligar para o seu médico e já vou explicar para ele. E você vai direto para lá. Você sai daqui e vai direto para lá. E assim eu fui. Saí lá do exame e fui direto para o meu médico. Chegando lá, meu médico vendo, né, os exames, falou assim: olha, a gente vai ter que fazer sua cesárea hoje. Eu falei: como assim? Pensei, né, no pulmãozinho dela ainda nem está bem formadinho ainda. Ele: não, você vai, já vou deixar lá preparado no hospital já lá umas 4 injeções para poder acelerar esse processo do pulmãozinho dela. E você já pode pegar, você já pode passar em casa. E eu fiquei assim, eu fiquei sentada de frente para ele, sem reação nenhuma. E ele virou e falou assim: mãe, eu não posso mandar você embora para casa e voltar daqui 1 semana,
porque o seu bebê está em sofrimento fetal. Então, vamos. Aí que deu aquele choque de realidade. E aí eu preparei tudo para poder, ir para o hospital. Chegando lá, eu realmente tomei as injeções. E essas injeções, elas ardem muito, gente. Dói a alma essas injeções. Mas, glória a Deus, a Yasmin nasceu com o pulmão perfeito. E aí, como não dava tempo de tomar todas, porque ele falou que ia me prescrever 4, mas, na verdade, eram 6, eu fiz a cesárea no dia seguinte. Cesárea de urgência. Aí eu fui para o centro cirúrgico. A Yasmin nasceu, só que eu não ouvi ela chorar. E eu tô assim, eu não tô ouvindo a Yasmin chorar, e ninguém me respondia. Aí eu gritei, eu não estou ouvindo a minha filha chorar. E teve um abençoado que foi lá e falou assim, calma, mãe, a gente está limpando ela já vai chorar. E eu, de fato, ouvi ela chorar depois, e ela passou assim do meu lado, já numa incubadora. Então, eu nem consegui ver muito bem a minha filha, porque eu uso óculos. Na cesárea eu tive que tirar, então eu nem consegui ver ela direito. Só vi assim, ela passando. Dali, depois, eu ainda fiquei muito tempo, porque eu tinha muito líquido amniótico dentro de mim, porque ela não estava fazendo o processo normal. Então, eu estava com muito líquido. Eu fiquei muito tempo ali, depois eu fui lá para a enfermaria. Eu consegui ver a minha filha no dia seguinte. E a minha filha já tinha passado pela cirurgia. O médico já tinha falado comigo que, se os exames não fossem conclusivos, que ela iria realmente passar por uma cirurgia. Iria ter que abrir o abdômen dela para ver o que estava acontecendo. A minha mãe estava comigo e a minha mãe falou assim, mas você tem que pedir outra opinião médica. Eu falei, mãe, qual opinião médica que eu vou pedir agora, no momento desse? Vamos entregar tudo nas mãos de Deus, porque é a única coisa que eu posso fazer agora. E aí, assim, foi feito. Quando eu voltei, ela já tinha feito a cirurgia. E aí eu consegui ver ela. Quando eu falei com ela, ela estava entubada, toda cheia de aparelhos. Estava com uma bolsinha de colostomia, não sei se vocês conhecem o que é isso. Teve que tirar um pedaço do intestino dela e colocar aqui do lado para poder sair, ali como se fosse saindo as fezes mesmo. Porque ela nasceu com atresia no intestino delgado e perfurado. É igual uma mangueira, você pega e dobra, não passa mais nada? Era assim, uma parte ali do intestino dela. E perfurado. Então, as primeiras fezes ali que o bebê faz quando nasce, na verdade, extravasou, foi para outros órgãos. Então, ela nasceu num estado muito grave. E depois dessa cirurgia, o Dr. Paulo veio falar comigo, olha, nós abrimos o intestino assim, assim, assado e perfurado. Então, a gente limpou, a gente fez o que a gente pôde e agora é com os remédios. A gente não sabe se a sua filha vai sobreviver. E aí, assim, gente, a gente fica tomado por uma emoção que eu só pensava assim. Lá de dentro vinha uma convicção. Não, ela vai viver. E a minha mãe já desesperada. E eu acalmando a minha mãe e o restante da família. Porque já estava todo mundo desesperado. E eu creio que Deus já estava trabalhando na minha vida. Mesmo eu ainda não conhecendo como eu conheço hoje, Deus me deu aquele momento ali para falar. E eu lembrava, calma, espera no Senhor. Deus já tinha falado comigo lá no 3º mês de gestação. E eu me apeguei a isso. E eu acalmando todo mundo, desesperado. Não, vai dar tudo certo. Quando eu consegui ver Yasmin, eu falei com ela. Eu falei assim, Yasmin, a mamãe está aqui. O coração dessa criança disparou, gente. Aqueles aparelhos lá, e eu tô assim, meu Deus, enfermeira, olha aqui, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? E a enfermeira chegou e falou assim, não, mãe, é porque ela está ouvindo a sua voz. E aquilo para mim foi tão maravilhoso, porque tem mulheres que vão para o hospital, criança nasce, vem, pega no colo. Eu não tive isso, mas Deus me deu essa vivência. E ali, gente, começou a nossa luta. A Yasmin teve que passar por essa primeira cirurgia, não deu certo, teve que tirar a bolsinha de colostomia.
Ela nasceu com 2 meses, com 2,1 kg. Ela foi para 1,6 kg com a bolsinha de colostomia. Então, tiveram que fazer a cirurgia de reversão. Fizeram. Daqui 15 dias, uma parte necrosou. Teve que voltar para o centro cirúrgico de novo para tirar aquela partezinha que estava necrosada. Depois, a Yasmin não conseguia se alimentar. A Yasmin não evacuava e a Yasmin não se alimentava por via oral. Era só na parenteral, por um catéter central. E ela ficava com uma sonda nasogástrica que passava pelo nariz e ia até lá no estômago. Por quê? O nosso estômago produz suco gástricos, né? Produz secreções e aquilo não podia ficar ali dentro dela. Então, tinha que sair. E a barriguinha dela, gente, até brilhava de tão inchada que era. Yasmin era pele e osso, mas ela tinha muita barriga. E ela era verde. Muito verdinha. Às vezes eu mostrava fotos para os meus amigos dela, né? O pessoal, nossa, ele é moreninho. Eu falei, não, ele é verde mesmo, porque é muita medicação. Então o fígado dela era muito sobrecarregado. E aí, gente, ela não conseguia se alimentar, os médicos não conseguiam evoluir com ela. E aí parte para mais uma cirurgia. Faz a cirurgia, vem entubada, todo aquele processo, mais um pedaço do intestino que precisou retirar. Passado alguns meses, vão tentar alimentar a Yasmin. Não conseguiam. Aí junta a equipe médica, junta a equipe cirúrgica, conversa, vai ter que fazer outra cirurgia. Quando aconteceu essa próxima cirurgia, eu já comecei a enfraquecer. Eu falei, ué, mas o que está acontecendo, né? Eu comecei a questionar e até que me veio um convite para eu ir na igreja do Evangelho, na igreja quadrangular do bairro Industrial. E aí eu pensei, não, eu vou, mas o conhecimento que eu tenho, né, entre aspas, do Espiritismo, isso daí ninguém vai me tirar. Isso daí é meu, vou levar comigo. Gente, quando eu entrei naquela igreja e que eu fui recepcionada por aqueles irmãos queridos de lá, eu já senti algo diferente, porque quando eu chegava lá no centro era aquela frieza. Eu trabalhava lá, eu batia ponto, eu tinha ponto para trabalhar lá. E antes de eu engravidar, eu estava fazendo um curso para ser passista, eu não sei quem sabe sobre isso. E aí, no dia que eu fui assinar um contrato, eu não consegui assinar, gente. A minha mão ficou mole. Eu não consegui assinar. Sabe quando você dorme com a mão assim debaixo do braço e você acorda? Eu estava desse jeito e todo mundo lá assim, ué, mas assim eu não consigo. Eu falei, não, eu vou embora para casa, depois eu vejo isso. Mas aí aconteceu todas essas coisas, eu não assinei esse contrato. E aí, gente, voltando nessa parte, eu comecei a questionar, né? Falei, e aí, mas como que vai ser isso? Quanto tempo? Recebi esse convite, fui muito bem recepcionada na igreja. Os irmãos me acolheram, já estavam sabendo do que estava acontecendo, quanto tempo a Yasmin estava dentro do hospital, já ia para 4 meses já internada, sem sair, tá, irmãos? Nasceu, foi para a UTI, ali ficou. E o pastor Alessandro, ele começou a pregar sobre o paralítico no tanque, há 38 anos. E ele começou a falar das 5 características daquele paralítico ali quando teve o encontro com o Senhor. Só que foi um culto de domingo, só deu tempo dele falar 3 características. Então, as 2 características iam ficar para a próxima sexta-feira. E aí a pessoa virou para mim e falou assim, mas e aí, você vai voltar? Eu falei, lógico que eu vou voltar. Porque agora eu preciso ouvir essa história. Eu preciso saber o que é isso. E aí voltei na próxima sexta-feira. E aí voltei no domingo. E aí eu fui voltando. E aí, como a Yasmin, né, ficava na UTI,
e essa UTI não era uma UTI humanitária, né, que você pode ficar um tempo e depois ir embora, eram só horários de visita. Eu morava no Cascatinho, quando a Yasmin nasceu, eu mudei para o Francisco Bernardino, então ficava longe, mas essa minha prima querida morava lá, próximo do hospital, onde eu estava, onde a Yasmin estava. Então, eu fazia minhas coisas, ia para a visita de manhã e à tarde eu ia para a casa dela. E aconteciam cultos na casa dela. Na verdade, ela morava em cima, a sogra morava embaixo, e o cunhado dela... Eram 3 casas, né? O cunhado embaixo, a sogra em cima e ela em cima da sogra. E aí ela falou assim, vão descer, vão ouvir o culto. Eu falei, vamos. Eu já estava habituada, né? Já estava indo na igreja. E ali, a minha prima comentou, né, com mais pessoas que estavam ali no culto. E o cunhado dela, o diácono, virou e falou assim, nossa, mas você sabe que Jesus pode mudar essa história. Eu falei assim, sim. Ele falou assim, você acredita? Eu falei assim, acredito. E você aceita ele na sua vida? Eu aceito. Ele falou assim, não, então se ajoelha aqui. Todo mundo ficou ao meu redor e ali ele fez essa oração. E ali eu aceitei Jesus. Naquela casa ali, eu aceitei Jesus. E assim, para algumas pessoas aceitar Jesus é um processo, às vezes até um pouco lento. Para mim foi tão rápido, gente. Tudo aquele conhecimento que eu tinha caiu por terra. E eu tinha falado que ninguém me tirava, mas o único que podia tirar isso de mim era Jesus mesmo. Eu cheguei em casa, todos os livros espíritas, todos os CDs, DVDs, todos os livros de cursos. Eu já fiz curso de tudo que você possa imaginar, irmãos, dentro de um centro. Tudo ali eu joguei fora, eu rasguei. Eu tive prazer de rasgar um por um, porque eu falei assim, não vou nem jogar fora intacto, porque alguém pode pegar isso daqui e o que eu não quero para mim, eu não vou querer para o outro. Mas você aceita Jesus. Mas o que acontece, irmãos? Ainda assim, você tem aflições na vida, né? E o que aconteceu? A Yasmin estava indo para mais uma cirurgia. E era assim, um dia bem, 2 dias mal. Um dia bem, 2 dias mal. Teve um dia que eu cheguei na UTI, a Yasmin estava muito mal. Ela não conseguia nem chorar, porque ela não tinha força para chorar. Ela só gemia. E aí a enfermeira falou assim, olha, mãe, eu acho melhor você não pegá-la hoje, porque ela está sentindo muita dor, a gente não está nem encostando muito nela. E ali eu fiquei só na incubadora, olhando ela. Ela já ia para 5 meses e ela ainda continuava dentro de uma incubadora, porque os médicos tinham medo de tirar ela e ela ter alguma infecção grave e vinha a óbito. E aí eu falei assim, não, peraí, não quero ver minha filha sofrendo desse jeito. Eu saí dali onde tinha, né, onde era UTI, do lado tinha um banheiro, tinha uma sala de espera e um banheiro. Fui para o banheiro, me ajoelhei ali e falei, Senhor, às vezes eu estou pedindo algo que é egoísmo, né? Só para mim. Eu quero a minha filha, mas a minha filha é sua filha também. Então, se for da vontade do Senhor, pode levar ela, porque eu não quero ver ela sofrendo mais. E ali, irmãos, eu fiquei 1 hora ajoelhada, chorando. Quando eu saí, a visita já tinha terminado. Então, só dei tchau para Yasmin e vi que ela estava dormindo. Mas eu tinha convicção de que eu iria sair dali e ia ver a Yasmin já falecida, porque eu orei com convicção. Falei assim, eu não quero ficar vendo a Yasmin sofrendo desse jeito. E aí, gente, o Espírito Santo falou comigo que não era a vontade dele levar a Yasmin naquele momento. E aquilo, gente, me deu tanta força que a minha força vinha de Deus, porque todo mundo desmoronando e eu estou assim, não, eu creio. E naquele dia eu fui para casa, já era noite, era o último horário de visita. No dia seguinte liguei cedo, a Yasmin continua grave, mas estável. Quando eu cheguei na visita, o doutor Osmar falou assim, nossa, sua filha realmente é muito forte, porque a gente achou que ela não iria passar
desta noite. E aí eu falei assim, é a confirmação, né? Porque Deus, ele fala, mas ele também confirma. E aquilo, gente, a minha fé foi crescendo cada vez mais. Só que eu ainda não tinha tomado uma atitude. Eu já tinha recebido convites, mas ainda não tinha tomado uma atitude em relação a me entregar totalmente a Jesus. Eu estava no processo, né? Igual a gente viu aqui na escola bíblica, que Deus tem a bênção para a gente, mas existe um condicional. Qual que é a nossa atitude perante a Deus? Qual que é o nosso posicionamento perante a Deus, né? Porque a palavra aqui é segura, aqui, ó, não temas, crê somente. Então, e outro, né? Se a gente crê, a gente vai ver a glória de Deus. Nós temos que ter atitudes perante o nosso Deus. Porque Ele pode mudar qualquer situação. Ele ressuscitou um morto há 4 dias. Deus, Ele pode mudar qualquer situação. Só que as bênçãos, ela já está pronta para nós. E eu creio que nós é que adiamos isso para a nossa vida. Os médicos chamaram a gente e conversaram. Olha, aqui não tem mais recurso para Yasmin. A gente só está mantendo ela viva, mas a gente não sabe até quando. E ela vai precisar passar por mais uma cirurgia. Yasmin estava muito, mas muito debilitada. A gente não sabe nem se ela vai passar da anestesia, mas a cirurgia precisa ser feita. Então, nós vamos chamar um anestesista, que na época era um dos melhores, Dr. Mariano. Ele não estava nem no Brasil. Agendaram a cirurgia da Yasmin para o dia que ele estivesse aqui e em Juiz de Fora, para ele poder ser o anestesista da cirurgia. E assim foi feito. Só que eu tive uma atitude. Eu falei assim, não, peraí, quando eu ainda estava no Espiritismo, quando a Yasmin precisava fazer cirurgias, eu falava assim, não, né, o fulano de tal vai estar lá presidindo a cirurgia. Não, esse daqui que vai agora presidir a cirurgia. E aí, essa cirurgia, eu já estava mais madura na minha fé. Eu falei assim, quem vai fazer essa cirurgia da Yasmin vai ser Jesus. E ela vai sair curada dessa cirurgia. A cirurgia dela foi marcada para o dia 31 de janeiro de 2015. Foi para a cirurgia. Nós estávamos indo a caminho do hospital antes dela entrar para o centro cirúrgico. E Deus me deu uma visão. Nós passamos em frente à estação São Pedro. E Deus me deu a visão de vendo um carro estacionado, eu saí do motorista e a Yasmin já grande saindo do carona, com um vestido assim de festa. Eu imaginei a formatura da minha filha, lógico que ela vai viver, né? E aí nós fomos, todo mundo apreensivo e tal, era uma cirurgia a mais difícil de todas. Ninguém acreditava que a Yasmin, a parte médica, não acreditava que a Yasmin ia sobreviver. E aí ela entra para o centro cirúrgico, 4 horas a cirurgia. E Yasmin sai do centro cirúrgico, entubada, né, dormindo. Vai lá para a UTI para receber os cuidados lá. E aí o doutor Sérgio veio, que era eram 2 médicos, o doutor Paulo e o doutor Sérgio, virou para mim, espírita também, tá, gente? Virou para mim e falou assim, mãe, nós abrimos a barriguinha da Yasmin de novo e vemos um intestino totalmente restaurado. Um intestino saudável, um intestino forte, porque antes a gente tinha o maior cuidado para fazer cirurgia, porque o intestino da Yasmin era igual um papelzinho. Qualquer coisinha podia rasgar ali. E a gente viu o intestino muito forte. A sua filha está curada. E eu recebi aquilo. Eu falei assim, é lógico que a minha filha está curada, porque eu pedi para Jesus, através de vocês, fazerem a cirurgia da Yasmin. E ali, gente, realmente, a Yasmin curou
né? Jesus curou a Yasmin. A Yasmin nunca mais, e em nome do Senhor Jesus, até a vida dela inteira, ela não vai precisar fazer cirurgia no intestino mais. Só que ainda assim, a gente teve luta. Não conseguia prosseguir com a alimentação oral com a Yasmin. Ela ainda residuava muito. E aí veio a situação. Aqui realmente não tem mais recurso, não é mais caso de cirurgia. O que a gente vai fazer com a Yasmin? A Yasmin precisa ir para um centro especializado. Começa a nossa luta. Rio, não aceitaram o caso da Yasmin. São Paulo, não aceitaram o caso da Yasmin. Brasília, também não. Belo Horizonte nem respondeu. A médica gastro que cuidava da Yasmin na UTI foi num congresso e encontrou com o Dr. Spolidoro. Ele é mundialmente conhecido com crianças, né, com problemas intestinais, em Porto Alegre. Aí ela apresentou o caso da Yasmin, né, apresentou tudo. Eu creio que ela foi nesse congresso só para falar com ele, porque a doutora Mara Cristina estava muito empenhada na questão da Yasmin. E ele aceitou o caso. Só que, quando saía a vaga lá, como a Yasmin precisava ir de UTI aérea, aí não tinha teto. Quando tinha teto para voo, lá ela perdia a vaga, porque o hospital não podia negar o atendimento. A criança chega ali, a criança não pode, ou o hospital não pode negar o atendimento, né? E a Yasmin, de certa forma, estava no hospital. Então, não conseguia. Gente, foram 6 meses de espera. 6 meses de espera para isso. E aí, todo mundo, não, você tem que entrar na justiça, você tem que fazer isso. E eu falando assim, gente, o dia que sair a vaga da Yasmin lá, vai ser a vaga dela, vai ter teto, vai ter isso, vai ter aquilo, nenhuma criança vai passar mal, não vai chegar ninguém lá, a vaga vai ser dela. E aí eu fui assistir um culto, né? Passado esse tempo de espera, eu fui assistir um culto na igreja. Era um culto diferente, era um culto que veio uma outra pessoa de fora para poder ministrar. E essa pessoa ministrou Apocalipse 3, versículo 7, né? Onde fala que vou abrir uma porta para você e essa porta ninguém vai fechar. E eu falei assim, é a vaga da Yasmin. Jesus estava falando comigo que é a vaga da Yasmin, que é uma porta que vai ser aberta e que ninguém vai poder fechar. É a vaga da Yasmin. Nisso eu recebi de novo um convite para o batismo. E aí eu falei com o pastor Alessandro, eu falei assim, não, eu vou batizar. Ele até, mas agora você quer batizar? Eu falei assim, não, agora estou preparada para o batismo. E ali, gente, me batizei, foi uma bênção. Uma semana depois saiu a vaga da Yasmin. Então, eu creio que Jesus só estava esperando uma atitude minha para poder abrir a porta que ele mesmo tinha prometido, que ia abrir e que ninguém mais ia fechar. Nós chegamos em Porto Alegre. Aí lá o doutor Spolidoro viu ela, falou assim, olha, eu preciso ver ela e conhecer, né, para ver quais são os procedimentos que eu vou tomar aqui, se eu vou fazer uma gastro, o que eu vou fazer. Ela mama? Eu falei assim, não. Ele falou assim, não, mas então, mesmo que seja na seringa, você vai dando ela, porque eu preciso ver como é que ela vai reagir. Nisso a Yasmin já estava sem a sonda nasogástrica, graças a Deus. Mas estava com catéter ainda para alimentação parenteral. E ali eu pedi lá a enfermeira uma seringa de 1 ml e fui dando. Ela ficou bem. Ele fez os primeiros exames, chegou tudo bem da viagem, vamos para o quarto. Fomos para o quarto. Primeira vez que eu fui para um quarto com a Yasmin. Tinha lá um bercinho, tinha uma cama para mim, tinha lá um negócio para deixar parenteral. Chegamos lá, veio a enfermeira com uma chuquinha de leite. Falei assim, gente, não está acontecendo nada, né? Vou dar. Gente, ela começou a mamar 15 ml, 20 ml,
30 ml, 35 ml. O doutor Espolidoro falou assim, ué, gente, não estou entendendo. Tipo, o que essa criança está fazendo aqui? Eu falei assim, nem eu estou conseguindo entender isso. Ele falou assim, olha, então a gente vai para um outro passo. A gente vai tirar esse catéter de duplo lume, as enfermeiras aí já conhecem, já sabem o que é. E vai colocar um catéter central, um semi-implantado. Porque o totalmente ela era muito pequena, não dava, então tinha que ser um semi-implantado. Esse catéter vai ser melhor para ela, a gente vai conseguir evoluir, porque o que mais leva crianças a óbito com esse problema que ela nasceu são as infecções. A Yasmin, gente, durante 1 ano que ela ficou na UTI, neonatal, ela precisou de mais de 15 transfusões de sangue. Eram muitas campanhas que a gente tinha que fazer no Hemominas. E, assim, o caso dela ficou tão conhecido na época que vinha gente de fora para poder fazer doação de sangue para a Yasmin. Quando não era só de sangue, era de plasma também. Então, foram muitas infecções que a Yasmin teve. E aí, gente, Deus colocou, né, uma pessoa para me ajudar lá em Porto Alegre, que eu fui sozinha, foi eu e a Yasmin, não tinha condições de minha mãe ou minha família ir. E aí a secretária do doutor Espolidoro virou minha mãe, né? Ela que lavava as nossas roupas, ela que levava comida para gente, ela que ficava com a Yasmin no colo para eu poder tomar um banho. Ela foi a Regina, uma bênção, né, que Deus enviou, porque Deus ele te dá as lutas, né, mas ele também prepara pessoas para poder te ajudar, te auxiliar e também vivenciar o processo, né? Porque a glória dele é tão grande que ele não alcança somente uma pessoa, são mais pessoas, né? E aí, a Yasmin fez a cirurgia. Só que 5 dias depois, a Yasmin estava na emergência. Infelizmente, é muito raro de acontecer, mas aconteceu com a Yasmin. Um catéter passou ali pelos vasos linfáticos, o líquido extravasou para o pulmão. A Yasmin quase teve uma parada cardiorrespiratória. Eu estava com ela na parte de emergência, ela já tinha feito uma pulsão, e dizem que isso é muito dolorido, né, gente? Tinha já feito uma pulsão, mas não resolveu. Então, teve que ir de novo para a parte emergencial lá. E aí, eu, com ela no colo, a Yasmin começou a chorar. A enfermeira falou assim, ué, mãe, ela chora assim? Eu falei, ué, para mim ela está chorando normal. Ela, não, esse choro está estranho. Deita ela aqui. Aí já veio 2 médicos, já começaram a rasgar a roupa da Yasmin. E eu estou assim, ué, gente, mas o que está acontecendo? Não, eu não vou sair daqui. Não, mãe, você tem que sair. Eu não vou sair, porque eu não sei o que está acontecendo. E a médica virou para mim e falou assim, mãe, sai, porque primeiro eu tenho que salvar a sua filha, depois eu converso com você. E ali, gente, eu fui literalmente carregada para fora, me deixaram lá fora. Aí vinha de repente, falava assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei, não tá tudo bem. Se minha filha está lá, eu estou aqui, não tá tudo bem. E aí veio o doutor Espolidoro, ele me deu um abraço e falou assim, nossa, aconteceu uma fatalidade, mas, né, vamos manter a esperança. E eu estou assim, pronto. Meu Deus, a gente saiu lá de Juiz de Fora para vir para cá e acontecer isso? Não aceito. Estou repreendendo isso no nome do Senhor Jesus. E aí, depois de muito tempo, a Yasmin sai entubada de novo e vai para a UTI. Ela recebeu até uma injeçãozinha que vai direto no osso. Ela tem até um buraquinho aqui na perna, tipo um reavivamento, sei lá, alguma coisa assim. E aí, Yasmin ficou 12 dias entubada. Não, aliás, a Yasmin ficou 12 dias na UTI. Desses 12 dias, 9 dias entubada. Desentubaram a Yasmin. Parecia que nada tinha acontecido. A Yasmin só ria, e ela ria rouco, por causa do tubo. Então, ela ficava rindo rouco. Então, ela ria do próprio sorriso dela. E foi a alegria da UTI, né? Todo mundo chegava lá, oi, Yasmin, você ficou 9 dias entubada, se comporte como uma pessoa que ficou 9 dias entubada, né? E aí, graças a Deus, nós saímos. Yasmin pegou bronquiolite lá 2 vezes. Volta para o catéter respiratório, mais uma luta. E assim, eu só em oração, os irmãos, né, da igreja onde eu frequentava em oração,
indo para o monte, jejuando, a igreja inteira orando. Yasmin estabelece, volta, tem que fazer de novo outra cirurgia para colocar o catéter. Eu falei, meu Deus, doutor Espolidoro, não, isso só acontece uma vez, não vai acontecer de novo, não. Fez a cirurgia, colocou o catéter, deu tudo certo. Yasmin estava desenvolvendo, e aí o doutor Espolidoro, tomado pelo Espírito Santo, porque a gente foi para lá sem data para voltar. Na verdade, o doutor Espolidoro queria até que eu me mudasse para lá, porque a Yasmin, mesmo que ela recebesse alta do hospital, ela ia precisar de uma mini UTI dentro de casa. Inclusive, ele já estava conversando já com os médicos daqui de Juiz de Fora para que isso pudesse ser possível quando ela tivesse alta de lá, caso a gente não fosse morar em Porto Alegre. E eu repreendendo, tá, irmãos? Porque eu ouvia cada coisa. A sua filha não vai sobreviver, a gente está mantendo ela viva. Com 9 meses de vida, Yasmin dentro de uma incubadora ainda, ela fez o primeiro cocôzinho dela. E aí o médico da UTI guardou para mim a fralda. Guardou assim, me mostrou, né, a fralda. Quando eu cheguei lá para a visita, eu falei assim, doutor Vitor, cadê a fralda? Ele, não, a gente pode ficar guardando fralda suja aqui não. Eu falei, mas essa fralda é especial, né? E ninguém dos outros pais da UTI, ninguém entendeu. Não é, estou fazendo festa por causa que a menina fez cocô. E aí veio uma médica e falou assim, mãe, isso daí você sabe que não é fezes, né? Isso daí é muco. Eu falei, olha, você me perdoa a minha ignorância, mas para mim o que sai dali é cocô. Então, para mim é cocô. E a partir desse momento a Yasmin realmente começou a evacuar. Então, imagina se a gente acredita em tudo que a gente ouve, porque a palavra final é do Senhor, gente. Se Deus estava me assegurando que a minha filha ia viver, que tinha promessa, que tinha cura, porque olha só os versículos que eu li para vocês, eram os versículos que a todo momento eu ouvia de pessoas da fé. Então, se a gente for dar crédito para o que as pessoas falam, você adia a sua promessa, você adia a sua bênção. E você não tem esperança e fé em Deus, porque a fé não é isso? Não é você crer sem ver, né? Você não está vendo, mas você crê, você espera que aquilo vai acontecer. E tinha um pai na UTI, o Fábio, que uma vez veio aqui no culto com a gente, eu até mostrei para o Luciano. Ele falava comigo, ele falava assim, a Yasmin está curada, a Yasmin está curada. Eu estou assim, a Yasmin está curada, mas ela está lá, deitadinha lá com aquele monte de aparelho. E ele falou assim, mas a Yasmin está curada, você tem que profetizar que a Yasmin está curada. E eu, realmente, a Yasmin está curada. A gente não sabe até quando que a Yasmin vai sobreviver, a Yasmin está curada. A gente não sabe até quando a gente vai conseguir levar com a Yasmin, e a Yasmin está curada. Essa vaga está saindo muito, a gente não sabe se a gente vai ter tempo para isso. A Yasmin está curada. Era assim que eu falava. E aí, doutor Espolidoro, tomado pelo Espírito Santo, falou assim, mãe, a Yasmin está indo muito bem. Na verdade, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Porque os médicos de lá, de Juiz de Fora, me ligam para saber como que está sendo aqui o processo, e eu não sei o que falar para eles, porque eu estou tratando a Yasmin como uma criança comum aqui no meu consultório. E aí, ele, tomado pelo Espírito Santo, falou assim, vamos começar a fazer o desmame da parenteral? A Yasmin ficou 2 horas, tirou o catéter. Não aconteceu nada. Ficou 4 horas, nada. No dia seguinte, meio-dia, nada. 1 dia, ela ficou sem a parenteral. Ele virou para mim e falou assim, mãe, desce com ela lá, vai passear no parque. Lá no hospital a gente estava, no São Lucas, tinha uma área verde bonita. E eu estou assim, mas eu vou descer com ela no elevador, com um monte de gente, como é que eu vou fazer? Ele, não, vai, pode ir. Gente, eu enrolei essa criança. Eu entrei no elevador, todo mundo, que bonitinho. Eu, não. Protegendo ela de tudo quanto é jeito, porque Yasmin nunca tinha tomado vacina, ela não podia tomar. E aí desci com ela, a primeira vez que ela viu o sol, gente, as árvores, tinha até um cachorrinho lá, o olhinho dela assim, sabe? Tipo assim, tudo muito novo, eu compartilhando todos esses momentos com a igreja e a igreja ali me apoiando. 1 semana sem parenteral. Aí o doutor Espolidoro falou assim, gente, vou voltar com a parenteral para quê com essa criança? Lá ela já estava com papinha,
de fruta, papinha salgada, tudo, fazendo fisioterapia 3 vezes ao dia, já estava sentando, já estava nascendo dente, gente. Depois de 1 ano e meio começou a nascer dente nas crianças. Então, todo esse processo foi feito depois que a gente foi para lá. Deus me restituiu em 5 meses que a gente ficou lá, coisas que ela não tinha desenvolvido e que nem eu pude ter vivido, mãe e filha, 1 ano aqui. Deus restituiu absolutamente tudo. Eu não sou deficiente. Eu não vivi isso com a minha filha, não vivi. Deus me restituiu cada momento que eu não pude ter com ela nesses 5 meses. E aí, o doutor Spolidó, junto com a equipe dele, falou assim, a gente vai te dar alta, porque não tem por que a gente manter Yasmin aqui, mas eu quero que você vá e volte. Né? A gente já estava no final aí de 2015, a gente teve alta dia 23 de dezembro de 2015, que foi quando a gente passou o primeiro Natal. E o doutor Spolidó está assim, você sai, a gente pegou voo comercial, né? Mas você vai direto para sua casa. Eu sei que os parentes, familiares vão querer ver e tal, mas menos contato possível, gente. A gente parou em Petrópolis, a gente parou lá na casa da minha mãe, foi uma festa, no Natal, todo mundo reunido. Yasmin depois começou a tomar as vacinas, começou a se desenvolver. Voltamos lá novamente em Porto Alegre, e o doutor Spolidó falou, olha, eu não sei o que aconteceu, não tinha visto nenhum caso parecido com a Yasmin desse jeito, mas eu me sinto assim, o que eu fiz? Eu não fiz nada. E eu falei assim, doutor Spolidó, a Yasmin precisava vir, precisava ser cuidada pelo Senhor, o Senhor precisava presenciar isso, tudo isso é obra do Senhor. Então, gente, a gente não sabe quais são os meios, né? A gente não precisa entender quais são os meios que Deus age, né, nas nossas vidas. A gente não precisa a gente só precisa acreditar. A gente só precisa confiar em Deus, sabendo que Ele faz o melhor para nós. E temos que ter uma atitude perante a Deus. A gente não pode servir a Deus de qualquer jeito ou da nossa maneira. Porque quando eu estava lá no centro espírita, eu achava que eu servia a Deus, mas eu servia a Deus à minha maneira. E Deus usou a Yasmin para poder forjar o meu caráter e me mostrar que Deus é só Ele. E que o Filho amado dele, Jesus, tem poder para curar qualquer enfermidade. Tem poder para salvar qualquer um, até eu mesma, com o coração mais duro de pedra que eu tinha antes. Deus, eu falo que Deus, Ele não quebrou o vaso. Deus, Ele moeu o vaso. Então, meus irmãos, a palavra que eu deixo para vocês hoje, que independente das circunstâncias, independente do que a gente esteja vendo ou vivendo, creia somente. Porque a fé é isso. E o cristão sem fé é impossível, né, agradar ao Senhor. Então, que possamos ter uma atitude de fé perante o trono, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Eu agradeço a oportunidade.